Olá, Gisele. Oi, Rafael. Tudo bom? Tudo Vamos lá para bem? mais uma conversa sobre terapia familiar e dependência química nos bastidores. Já estamos. Tema de hoje? O tema de hoje é aquela coisa que ninguém gosta de falar. Mas Fracassos nós vamos falar. terapêuticos. Nós vamos falar. Ah, Nós vamos falar. perfeito. Porque nós somos desses. Nós vamos falar dos nossos fracassos. O que seria um fracasso terapêutico? O que seria um fracasso terapêutico? Perfeito. Bom, meu nome é Rafael Mestre, sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. E eu sou Gisele Aleluia, também sou terapeuta familiar, especialista em dependência química. Muito bom. Cheia de fracassos terapêuticos. Então pode começar a falar sobre o tema já que sou todo ouvidos. Ai, ai. Eu me lembro que a minha primeira sensação de fracasso terapêutico foi quando eu soube que um ex-paciente meu morreu, recaído. Foi a minha primeira sensação de fracasso. Porque, para mim, nem acho que isso seja uma coisa muito certa, assim, seja um bom referencial. Mas eu sempre digo isso para eles, porque teve um dia que um paciente que eu tinha olhou para mim num hospital, recaído, deitado numa maca, todo coberto, assim, que ele estava recaído e ele estava muito frio lá na enfermaria do CTI. Eu entrei lá para vê-lo, né, porque dei a carteirada lá de psicóloga, e aí ele olhou para mim, só estava assim com o rosto de fora, e ele disse assim: ai, Gisele, será que eu tenho jeito? Aí eu olhei assim para aquele cidadão e disse assim: olha, enquanto a vida tem jeito. Se está vivo, tem jeito. Eu me lembro que eu falei isso para ele, porque esse outro que eu tinha tratado, que era um caso muito grave de cocaína, usava droga injetável, ele era um dependente químico e bipolar, numa época onde a dependência, onde não havia tratamento medicamentoso para comorbidade. Há 3 décadas atrás, os dependentes químicos comórbidos, eles morriam muito. Hoje em dia, não, é diferente. Mas naquela época eles realmente faleciam mais, porque não tinha, eram só barbitúricos, tinham Sim. poucos estabilizadores de humor, assim, eficientes para eles. Então, ele morreu. E aí eu pensei, perdi, perdi para a doença. Anos depois, esse paciente que eu falei isso, ele também morreu. Ele também era um paciente muito grave. Eu não estava mais atendendo ele, eu atendia o filho dele. Uhum. Mas quando esse paciente morreu, eu pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Isso tem 5 anos. Eu trabalho nisso há 32 anos. Mas quando esse paciente morreu, e esse paciente ele se matou, eu pensei assim, tem gente que não consegue ficar sóbrio. Eu nunca tinha pensado isso antes, porque eu pensava, né? Enquanto a vida, a esperança. Eu ainda penso Uhum. isso, mas quando ele morreu, eu pensei numa categoria que tem gente que não consegue ficar sóbrio. Mas não sou eu que digo quem não consegue ficar sóbrio. Eu sempre creio que a pessoa consegue. É possível. Todo mundo que eu trato, eu acho que consegue. Eu não dou um checkmate, nunca, nunca Uhum. dei. Para mim, a morte, para ele, foi o fim, mas quando ele morreu, eu percebi que tem gente que não consegue ficar. É sempre muito ruim para a gente quando um Nossa, sim. paciente morre. Eu acho esse um fracasso. A morte, para mim, é um fracasso. Caramba. Sabe que eu lembrei de duas coisas, né? Você falando isso. Acho que para aliviar um pouco, vou contar coisa leve.
Tá. Eu lembro quando tava eu e Nicásio aí no Rio, né, naquele restaurante com você e com a Raquel. E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre alguns casos que não estavam tendo sucesso, acho que a gente falou isso, Uhum. que eu lembro que vocês falaram assim, né? Você precisa entender melhor ou redefinir para você o que é sucesso, né, num processo terapêutico. E a gente foi falando sobre isso, assim, e aquele dia para mim mudou um pouco essa percepção, né? De que a nossa evolução, o sucesso, essa ideia de sucesso e fracasso, né? Que ela tem, enfim, eu conectei com um monte de coisa já, mas que ela tem a ver com, cara, qualquer conquista que é feita num processo terapêutico está dentro da categoria de sucesso. Né? Eu lembro muito do Kalina, quando ele fala sobre independência química, a gente vai trabalhar com, e ele chama dessa forma, né? Com política, que é a arte do possível. Então, o que é possível para aquela família e para aquele paciente? A gente vai ter que trabalhar dentro disso. E o sucesso está dentro disso. Então, né, a partir dessa conversa, ressignificou para mim um pouco o que significa o fracasso e o sucesso. Apesar de que, ou apesar que, eu ainda sinto como fracasso quando os pacientes abandonam o tratamento, quando a família abandona o tratamento. Porque eu lembro também de um professor que falava assim, né, e batia nessa tecla o tempo todo, que qual que é o objetivo da primeira sessão? Fazer o paciente voltar na segunda. Qual que é o objetivo da segunda? Fazer ele voltar na terceira. E assim, você precisa engajar o paciente no processo. Né? Então, o abandono, para mim, ele pega nesse lugar, assim, de que, puxa, eu não consegui dar esperança suficiente para essa família ou para esse paciente para ele querer se dedicar a esse processo. Apesar de eu saber intelectualmente que, né, não está ao meu alcance também, né, que todo mundo se engaje num tratamento, É, enfim. a gente sempre fica querendo. É porque a gente acredita muito, né? Então a gente sempre acha que tem uma forma. Quando a gente pensa, eu me lembro desse dia, eu acredito nisso, até falando aqui da morte, né? Por exemplo, ano passado, uma paciente que eu atendi morreu, que eu não atendia mais, e para mim não foi um fracasso terapêutico. Eu não estava mais atendendo. Ela até se suicidou também, mas eu não a vi como um fracasso, porque ela melhorou muito, 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 muito. Assim, foi um caso assim de sucesso terapêutico, mas ela não continuou e voltou a beber e morreu. Mas porque eu acho também que as pessoas elas têm escolha, tá? Uhum. Mas eu acredito muito que qualquer nível de mudança é um sucesso mesmo, porque a gente cria um nível de flexibilidade. Eu não digo a gente terapeuta, não, a gente ser humano, né? O Uhum. sistema, quando ele aprende alguma coisa, isso é um grande sucesso. Isso é um Uhum. grande sucesso. Né? Mas nós, eu creio assim, que nós, terapeutas, nós sempre queremos levar a pessoa para onde a gente vislumbra, né? Porque a gente já viu, a gente Uhum. sabe onde a pessoa pode ir, como talvez um treinador, Uhum. né? Que já tenha ganhado A gente sabe medalhas, que é possível, né? saiba, é. E aí queira o melhor, assim, a gente fica com um furor por antes, querendo aquilo, né? Mas às vezes, e isso acontece muitas vezes, assim. Outro dia mesmo, eu encontrei uma pessoa que, assim, que me desafiava muito enquanto paciente, muito, assim, muito, enormemente, e não me suportava. A família dele me amava, ele não me suportava, assim. E aí ele me encontrou numa palestra e ele estava ótimo. Assim. Ele falou, Gisele, queria te ver, porque, cara, só para te dizer que eu tô ótimo. Aí eu falei,
putz, mas você, que ótimo. Eu sempre acreditei que você podia ficar ótimo. Pois é, eu tô ótimo. E eu ainda fumo maconha. Eu falei, pô, que bom, cara, que você tá ótimo, ainda fuma maconha, que legal. Então, cara, que ótimo, porque eu sempre quis que você ficasse ótimo. E assim, então, assim, às vezes aquilo que a gente quer pode não ser o melhor para o outro, enfim, a gente acha que é um fracasso, mas não é, né? Uhum. Não é. O ser humano não é quadrado, a gente não é adivinha. Sabe uma imagem linda que eu vi esses dias, a minha supervisora, que ela foi assistir uma palestra com um maestro e que perguntaram para ele qual que era a função do maestro. E a resposta dele foi a seguinte: a função do maestro é despertar no músico o desejo de dar o melhor dele para aquela orquestra, com o instrumento que ele tem. E Nossa, ela fez a eu tenho analogia um amigo disso, maestro que ama essa definição. ela fez uma analogia disso com a nossa função, né, de terapeutas, que a nossa função é despertar no paciente o desejo de ele dar o melhor dele para aquele processo, né, para a sua melhora e para a sua evolução. Então a gente precisa, né, acho que a gente se afina e se capacita e estuda e se analisa e faz supervisão para conseguir tocar no paciente num lugar em que ele vai ter o desejo de vida, né, o desejo de viver, de melhorar, Eu acho que é isso. Isso e quando eles dizem isso para a gente, né, assim, eu acho que esse é o melhor presente que eu tenho, acho que é para isso que eu trabalho, assim, quando eles dizem isso para a gente, eu tenho força de vida, eu adquiri força de vida, né? Tem um paciente que eu atendo há 8 anos. Aliás, eu digo que eu atendo, mas eu nem atendo mais ele, mas enfim, a gente atende a vida inteira, assim, a gente fica meio assim, Uhum, né? Pelo Instagram vendo, e agora ele é triatleta. Ele tinha 19 anos, agora ele está com 27. Ele é médico e é triatleta. Então, outro dia tinha uma foto dele no alto de um morro com a namorada, assim, né? Porque ele é atleta, eu fico olhando e me lembro quando a gente estava sentado na mesa da clínica, ele internado, comendo entediado, olhando para mim, dizendo assim, Gisele, não adianta você ficar com esse papo para mim. Eu não estou interessado nisso. Meu negócio é dinheiro, eu gosto de fazer tráfico. E aí eu olhei para ele e falei assim, você fala isso para mim porque você não conhece coisa melhor. Porque se você conhecesse, você não ia dizer isso para mim. Aí ele me olhou com aquela cara de tédio, típica de adolescente que acha que conhece tudo. E uhum, hoje, eu olho, a gente eu já fiz uma palestra com ele na escola do meu filho sobre isso, falei isso com ele na escola, e aí ele dizendo, foi muito legal, né? Porque era para adolescente, o quanto que uhum, ele era arrogante, assim, o quanto que a vida dele hoje é rica, né? Porque hoje ele é um cara, olha, hoje ele faz 1.800 coisas e ele se achava espertíssimo e uhum, preso dentro de uma clínica, né? E hoje ele é um cara que ganha o mundo, viaja o mundo e não usa droga, não usa nada. uhum. Isso aí é muito legal, né? Na verdade, diante disso, qualquer fracasso terapêutico é desse tamanho. Assim, não me desanima, sabe? Isso Deveria aí. ser, né? Às vezes a gente acaba sendo dominado um pouco pelos fracassos, né? Mas Mas aí eu pode. tenho essas coisas assim que eu Uhum, guardo. Eu tenho são esses símbolos. Por exemplo, o meu chaveiro de casa é uma ficha de narcóticos anônimos, uhum, que é uma ficha preta, que um paciente, que significa quem está sóbrio há mais de 4 anos, né, que pega aquela ficha. uhum, Isso era um paciente impossível, um cara assim, impossível, que hoje é um cara
além de sóbrio normal, porque ele era trilouco, louco, 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 louco. Hoje ele é completamente adequado e ele me deu essa ficha em homenagem, assim, para me agradecer pela ajuda, né? E ele deu muito trabalho, a família dele deu muito trabalho. Então, eu adoro andar com esse chaveiro, assim, eu tenho um orgulho de chaveiro. Legal. Chaveiro da minha casa. E acho que uma última palavra sobre fracasso. Alguém já falou isso, eu tenho certeza, não me lembro quem, mas eu sinto isso também. Os fracassos foram os que me ensinaram as maiores lições. Onde eu mais aprendo são com meus fracassos. Isso acho que a gente não pode perder de vista também, que a gente não deseja o fracasso, mas eles ensinam muito. Então, quando a gente... Claro que esses casos que eu estou falando, eles são recheados de frustrações, porque senão eles não teriam tanta vitória, né? Não, e acho que a gente poder reconhecer e agradecer a possibilidade de refletir sobre um fracasso e tirar resultado, ver o que a gente fez, o que podia ter feito melhor, o que podia ter mudado, né? E a gente está muito mais disposto a fazer isso com fracasso do que com sucesso, né? De falar, puxa, vamos olhar aí, né? Então, proporciona muito desenvolvimento também. Se for pensar até para os pacientes, né? Esses dias eu estava gravando um vídeo sobre recaída, exatamente isso, né? Para o paciente, a recaída, ela ensina muito. Ela ensina muito. Serve para isso. Tem alguns Se não pacientes que serve para isso, precisam. já era. E é tida como um fracasso, e no fundo você fala, dentro do processo todo não é um fracasso. Não. É um Depende aprendizado. talvez da distância que se enxerga aquilo. Se está muito envolvido, é um fracasso. Se você consegue olhar um pouquinho mais de cima, você vê que faz parte de um processo de aprendizagem. É um aprendizado. É uma bússola, na verdade. Não é uma bússola, não é a bússola que a gente quer, mas é uma bússola. Às vezes necessário. Não é a melhor bússola do mundo, porque é uma bússola bastante perigosa, mas é uma bússola. Certamente é uma bússola. Potente. Tá bom? Nossa, duro falar disso, mas acho que é profundo, assim, é bonito até, né, falar de fracasso. Não sei, me dá uma sensação boa e ruim ao mesmo tempo. Mas é importante. Até para se saber que existe, né? Mas estamos aqui. Ótimo. Então, até a próxima. Valeu o papo hoje. Até, tchau, tchau.